aqui, quem tá aí, rapaz. Muito bem, Isso. vamos falar com ele então. Agora a gente vai falar com o nosso parceiro aí, Leandro Lopes, que fez história no futebol tocantinense, especial no Palmas. E nós morrendo de calor aqui, ele parece estar com frio lá, hein? Leandro, prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui no Alô Esporte da TV Araguaia. Tudo bem? Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde. É um prazer estar participando com vocês. Estamos aí. Não dei boa tarde pro outro rapaz aí, o apresentador, porque eu não conheço, né, Reinaldo? Como que é o nome dele? Tezão, eu tô ouvindo um pouco o Leandro ali. Isso. Tenta aumentar o som dele para nós aqui, que daí fica mais fácil. Leandro, você tá com frio aí? A gente vai resenhando aqui até chegar o som melhor. Tá com Tá frio? frio aqui, Reinaldo. É, você tá onde? Tá na casa dos 12 graus em Rio Verde, 12? Goiás. Ixi, Maria. Aqui tá 38. Você conhece bem aqui, né? Mas O Tocantins é normal. calor do Tocantins, né? Rapaz, a gente tem lembrança do Leandro Ah, Lopes, aí sempre é rapazão grandão, né? quente. Eu tô olhando aqui a fotografia dele, a barba tá branca, cara. Tá Tá começando onde? a fazer a barba branca lá, tá? Então, a gente tem a lembrança dele como aquele goleiro, né? Molecão, menino. Molecão, menino novo, tal, quase 2 metros de altura, tal, né, fazendo Pegava toda tudo. aquele mise-en-scène embaixo das traves. E, de repente, agora a gente vê um cidadão já com a barba meio branca, já assim, né? Mais concentrado na parte Aí, técnica Leandro. do futebol. Então, é interessante. Mostra pra ele essa foto aqui. Foi num jogo em 2007 que nós estivemos juntos lá em Araguaína, no estádio, né, Gauchão. Gauchão. E foi nesse jogo aqui que o Leandro Lopes mostrou a força dele. Daqui a pouco ele vai contar a história dele lá atrás, mas eu fiz questão de trazer esse pôster aqui para mostrar o que esse cidadão já fez pela história do Palmas, né, Miguel? Realmente aqui ele foi campeão em 2007, né? Isso. 2007, aqui com ele na posição aqui de goleiro, aqui nessa condição de goleiro. Rapazão novo, fazendo toda a proeza para poder conseguir segurar as vitórias para o Palmas. Sabe né? quem que ele lembrava na época? Ele lembrava o Dida. Que O cara Dida, experiente, justamente. tranquilo. Sempre foi não é porque está na presença dele aqui, não. Mas sempre foi um cara muito compenetrado, né, Cisterna? Muito Sim. fechado, muito direcionado no objetivo que ele queria, entendeu? Sim, sim. E realmente ele fez uma passagem muito interessante pelo Palmas, foi campeão pelo Palmas e Tricampeão. deixou um legado, tá? Tricampeão. Pois é, tricampeão pelo Palmas e deixou um legado que a gente sempre lembra, tá? Do Palmas 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, 2007, em que o Leandro Lopes foi a figura importante nesse contexto do Palmas como campeão, sem dúvida. Sem dúvida. Leandro, vamos contar um pouquinho essa história, como é que você surgiu, como é que você veio parar aqui no Palmas, e depois a gente conta a trajetória. Pois é, em 2001, eu tinha acabado de formar técnico agrícola aqui na minha cidade, em Rio Verde, Goiás, e disputava sempre o amador. E o Palmas Juniores veio disputar o Centro-Oeste aqui. Então, na época, o líder era o diretor, Tomás, o treinador da equipe juniores. E o Cláudio era o treinador. Tomás é preparador físico. Eles me viram jogar um jogo, me fizeram o convite, larguei tudo na época, no 2001, e fui parar aí em Tocantins, sem ainda aquela performance de goleiro, porque da base, então não tinha técnica. Então eu agradeço muito o Tomás, que ele que me proporcionou essa técnica. Agradeço muito o professor Cláudio, que ele me deu a oportunidade de jogar nos juniores. Eu tive a oportunidade com ele ser campeão no ano. E depois, no outro ano, ser campeão com o Tomás nos juniores, já em 2002 sendo profissional, descendo para a categoria de base. Então, assim, a minha trajetória muito se começou no Amador de Rio Verde e acabei indo parar aí em Tocantins, né, na cidade de Palmas, disputando pelo Palmas, graças ao convite do Cláudio, do Lidney e do Tomás. Mas nessa passagem parece que você disputou a Copa São Paulo pelo Palmas, né?
Realmente, eu disputei uma Copa São Paulo de Juniores com o Palmas e depois o Palmas fez um intercâmbio com o Interporto. A primeira Copa São Paulo de Juniores foi com o Interporto. Nós disputamos com o Interporto. Eu, Leandro César, Moacri, Chupinha. Na época era o. Deixa eu ver quem mais na época. Acho que foi Alexandre. Então, assim, a base do Palmas foi para o Interporto. Nós acabou disputando. No outro ano, nós fomos campeões juniores. Aí eu disputei com o Palmas. Aí a sede não foi Sorocaba, com o Interporto. A sede foi em Taubaté, quando nós pegamos o É, Flamengo. eu acho que essa primeira que vocês foram para com a Interporto foram para Sorocaba, parece que enfrentaram o Internacional na época. O Internacional Pô, lá em nós 2003, pegamos. 2001, 2001. Foi bom Engraçado, demais. Renan. Eu Leandro, tive mas aí aquela agora. passagem, vamos dizer assim, glamourosa do Palmas, que vocês tinham lá, tinha o Mazinho, tinha o Moacri, tinha o Neuran, Leandro César, Ilan, puxa, o volante lá, eu tenho a camisa dele lá, o Zé Pinto que me deu essa camisa, esqueci o nome dele. Ferdinando, vocês tinham um time muito bom e que o pessoal aqui tinha medo de jogar com o Palmas, né? Conta um pouquinho essa fase bonita do Palmas aí, que o povo tinha medo de jogar com o Palmas. Na realidade, essa fase não é que sim. Na época, o Palmas teve dificuldade financeira de trazer os medalhões. Então, pegou os juniores que tinham sido campeões, no caso, deu oportunidade para a garotada, eu, Leandro César, Leis, no Moacri, como você falou aí, alguns subiram para o profissional. Mesclou com a experiência do Ferdinando, aí vinha Eugênio, vinha Eudes, vinha Quezado, vinha Adeildo, vinha outros jogadores que nos deu Carrapeta, nos deu essa mesclagem. Então nós tínhamos um baita de um treinador, que era o Carlos Magno. Eu acho que eu devo muito ao Carlos Magno, porque ele me deu a oportunidade também de falar assim, não, você vai ter... Eu tenho uma conversa muito séria e franca com o Carlos Magno, que o Carlos Magno queria, não é que queria, ele achava eu muito novo. Então eu falei para ele, não, você me dá aí uma sequência de 5, 6 jogos, se caso eu não conseguir segurar a peteca, você contrata um goleiro experiente. E na época o Belmiran falou que eu seria o goleiro titular, que não tinha dinheiro para trazer um medalhão. Então o Carlos Magno falou, não, então tá bom, vamos entrar num acordo. E quando ele me deu essa oportunidade em 5 jogos, junto com a defesa que já vinha tendo a base, que era Neuran, Moacri, Leandro César, nós conseguimos fazer uma defesa sólida. Na realidade, eu falo assim, o Palmas foi bem porque tinha uma defesa sólida e tinha jogadores competitivos lá na frente. Então, se você pegar o Mazin, que rodou o Brasil quase tudo, veio parar no Palmas, junto com a mocidade, com os jovens, nós conseguimos fazer essa equipe ser, não vou falar imbatível, quase imbatível, porque nós enfrentamos com esse time, nós enfrentamos muitos outros times de nível nacional, e ganhando ainda. Eu tô tentando lembrar aqui, Leandro, no Mato Grosso, que você pegou pênalti, o Palmas estava quase caindo fora e você acabou na última hora salvando, e aí foi aquela participação brilhante. Eu acho que foi no Campeonato Brasileiro da Série C, alguma coisa assim, em 2003. Me lembra aí qual jogo que foi? Bom, esse jogo ele é histórico, né? Porque foi contra o Cuiabá. Então, assim, nós tínhamos perdido dentro de casa de 3-1. Um jogo que nós não jogamos nada, nós perdemos 3-1 dentro de casa. E a imprensa, torcedores desacreditados, alguns criticaram nós, a nossa equipe. Mas nós fomos para esse jogo, chegamos lá, nossa equipe sabia o nosso potencial e nós conversamos no vestiário. O Mazinho, eu lembro uma conversa muito séria que ele teve com a gente, só com a gente. Ele falou que precisava de 6 pessoas para a gente conseguir sair de lá. Talvez não classificado, mas com a vitória. E aí o time todo começou a discutir com o Mazinho, falou assim, que 6 o quê? Nós somos equipe, serão os 18, sabe? E o Mazinho era o capitão do nosso time naquela época. Então nós entramos no jogo para ganhar o jogo. Só que o Cuiabá, no jogo contra a gente, ele começou a menosprezar a gente.
O Arismar fez o primeiro gol, aí nós fizemos o segundo na sequência. Teve um pênalti para os meninos, para o time de Cuiabá. O Marraquete, quer dizer, assim, na minha concepção não foi pênalti, mas foi um lance dividido, o árbitro acabou dando pênalti. Então eu cheguei no Marraquete, foi até engraçado, eu falei, Marraquete, tranquilo, velho, eu vou defender e nós vamos classificar essa porra agora. O time do Cuiabá já estava batido e eu acabei defendendo o pênalti. Na defesa do pênalti eu peguei a bola, não dei rebote, nós abrimos um contra-ataque, Leandro César estava machucado, ele estava jogando centroavante, Arismar fez a dele, e nesse contra-ataque nós acabamos fazendo gol. Nós fizemos 3-0. No finalzinho nós tomamos um gol, mas aí no regulamento ia para os pênaltis. E aí nos pênaltis, aí onde que entra o papel do Carlos Magno. Carlos Magno, naquele momento nós reunidos ali, o Carlos Magno deu uma ênfase que até hoje não esqueço. Acho que naquele momento nós atletas sabemos o que acontecemos ali, porque o Carlos Magno falou, ali não foi uma pré-eleição, ele falou o que era para acontecer e era para ter acontecido no primeiro jogo, sabe? E aí eu tive a benção de Deus naquele dia que eu defendi 2 pênaltis nos pênaltis. E que saímos vitoriosos de 4-2, classificado. E esse jogo, para mim, foi um jogo mais, como que eu diz assim, um dos jogos que levo para minha vida, sabe? De determinação, de nunca desistir, de nunca falar que acabou, porque enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando, sempre tem uma esperança. Então, é igual o Carlos Magno, na época o Carlos Magno fala uma coisa, é verdade. Às vezes a gente luta por muitas coisas, mas o que mais a gente precisa, a gente deixa passar a oportunidade. E assim nós conseguimos ter naquele jogo lá uma vitória, eu acho que ela e contra o Remo na Copa do Brasil foi uma história que virou o Palmas, onde você falou, Reinaldo, que alguns times não é que tinha medo de jogar, eles respeitavam a gente, porque eles sabiam a nossa capacidade, eles sabiam o nossa motivação não era simplesmente a bola, era muito mais do que a bola, era uma família aquele grupo. Então se um ficava triste, todos ficavam tristes. Nesse jogo que você comentou aí, contra o Cuiabá, acho que o Miguel vai lembrar, o povo foi receber vocês no aeroporto, se não me falha a memória. O pessoal, puxa, ninguém acreditava, como você disse, a imprensa, o torcedor mais fanático pelo Palmeiras ficou muito chateado com os 3-1 aqui, falou, isso aí já foi. Aí vocês voltam, né, abraçado pelo torcedor que foi lá no aeroporto receber. Foi um negócio muito interessante. Foi marcante isso daí, viu, Leandro? Não, foi marcante não só pela torcida do Palmas, porque assim, foi um fato que na realidade mexeu, eu acho que com a torcida em geral, não só com os jogadores, mas de um time desacreditado, um time já desanimado por muitos, mas no final essa foi a história. E assim, a gente não esperava. A gente, quando nós classificamos, a gente lutamos. Eu mesmo fiquei sem dormir, o Mazinho ficou sem dormir, nós amanhecemos à noite. No outro dia que nós ia pegar voo, eu fui conseguir dormir só em Palmas, porque nós não acreditávamos. O tamanho do feito que nós fizemos, porque foi o feito por Palmas, para um time que ter perdido 3-1. Hoje, naquela época o futebol tinha uma diferença muito grande, hoje nem tanto. Eu vejo que hoje o futebol ficou mais nivelado, não tem time pequeno e time grande. Você pode ver que tem time grande perdendo para time pequeno. Antigamente não, era considerado como zebra. Então, nosso time era um time que ninguém conhecia, muitos chamavam de Índia. Dependendo do estado que nós íamos jogar, os caras, de onde vocês são? De Tocantins. Aonde fica esse estado? Não sei o que. Tem só índio, é? Então, assim, tinha esse preconceito. Hoje o estado de Tocantins é conhecido. Mas no futebol hoje ficou mais fácil, mas antigamente tinha esse preconceito e assim, a gente provava que não era time de índio, né? Era time que hoje o Palmas tem nome, renome, o estado tem nome, tem renome e hoje as pessoas respeitam. Miguel, faço uma pergunta pro Leandro. A gente vai continuar um pouco aqui, César, mais uns 10 minutos. Eu quero
Tem muita história aí pro Leandro contar pra gente aqui. Não, eu não vou. Né, não é pergunta, não. Né, ele vai me ajudar a lembrar daquele jogo que o Palmas fez em Manaus contra o Nacional, em que o juiz, o árbitro, queria expulsar o Leandro Lopes e pediu, ao invés da expulsão, ele pediu para que o treinador, não lembro de quem é, o Dário, acho que era o Dário, né? Luiz Dário, trocasse, tá? Fizesse uma substituição do Leandro pelo jogador reserva, pelo goleiro reserva, que era o Rubens, né? E que realmente foi uma ajuda que eu acho que o árbitro deu ao Palmas, tá? Para que não expulsasse o Leandro, porque o Leandro estava fazendo cera, qualquer coisa assim, e o Palmas precisava sair de lá classificado. E o Palmas perdeu lá por 3-0, entendeu? E foi classificado porque aqui em Palmas, o Palmas tinha ganho de 5-0. Então eu queria que ele explicasse para nós como é que foi aquela história do juiz, do árbitro, pedir para fazer a substituição do goleiro do Palmas. É isso aí. Essa história é muito engraçada, porque um tempo atrás eu tive aí de férias. E aí eu tive um torcedor que conversou comigo sobre essa situação. Essa situação foi muito hilário, porque no jogo eu estava fechando o gol e o jogo estava 0-0. Acabou o primeiro tempo, naquele lance, os caras foram pro vestiário, eu troquei de roupa e automaticamente subi pro campo e fiquei lá sentado no campo. Falei, aí e o Luiz Dário não me batia bem com o Luiz Dário, sabe? Ele era contra ele não dava certo. Só que eu era profissional e ele era profissional. Então fui pra cima e eu falei pro Rubens, vamos, eu já troquei de uniforme, tá muito frio, tá o campo molhado, vamos manter o aquecimento. O Rubens falou assim, não, vamos então. Então nós fomos pro campo. E aí, quando iniciou o segundo tempo, continuou fechando gol. 20 minutos do segundo tempo, tomou o primeiro gol, na sequência tomou o segundo, tomou o terceiro. Eu sei que nos acréscimos faltavam uns 5 minutos para acabar o jogo em tempo regulamentar, e mais o acréscimo. Eu comecei a fazer cera. Só que eu não tinha amarelo, eu não tinha vermelho, não tinha nada, tá? Eu não tinha vermelho, não tinha amarelo. E aí, teve umas 2 defesas que eu fiz e caí, só que eu tomei um chute na cara. Na realidade, o médico do Manaus falou que eu estava tonto, tá entendendo? Que eu estava... tinha que ser substituído. Como naquela época, o Palmas não tinha médico, o médico de Manaus orientou o árbitro a fazer a substituição e não me expulsar. Não era por causa da cera, foi por causa do médico do Manaus. E aí ficou essa polêmica que o árbitro queria me expulsar. Eu falei para ele que eu estava bem, que eu ia continuar no jogo. Ele falou assim, não, o senhor vai sair. Se você não sair, sou obrigado a te expulsar. E ficou naquela lenga-lenga. E teve uma vira-volta, o Luiz Dário ficou doido com o árbitro, teve jogador que tomou amarelo. E eu fui obrigado a sair do jogo por causa da avaliação do médico do Manaus e não da comissão técnica nossa. E não houve o árbitro naquele momento entendeu que o médico teve a competência de falar, olha, esse goleiro tá doente. Eu não estava. Eu estava meio tonto, mas dava para continuar o jogo. Então a polêmica foi só essa, sabe? Mas no final saiu bem, porque o Rubens entrou no gol, nós não tomamos gol e acabamos classificando, pegando o Remo acho que nas oitavas, né? Porque nós fomos até nas quartas, nós somos por 15 de novembro de Novo Hamburgo. Lá de Campo Bom. Campo Bom. Isso. Então, Hein, Leandro? E assim, no geral, o que o Leandro está fazendo hoje? O Leandro parou de jogar bola quando? E o que você faz da vida hoje? na realidade, hoje eu trabalho numa fazenda, no grupo KIST, virei técnico agrícola da fazenda, mexo com a área de agricultura, tanto soja e milho. Parei em jogar bola porque eu tinha uma promessa para mim mesmo, falei que até meus 30, 31, se eu não permanecesse em time grande, vingasse, assim, como dizer, em time grande, eu ia parar, ia voltar a estudar e iria
seguir minha vida. Porque o que eu via muito naquela época e vejo até hoje, que o atleta que não ganha dinheiro, que o atleta não tem a sua estabilidade financeira adquirida no futebol, ele acaba e fica esquecido um bom tempo devido aos seus estudos. Então eu já fiz ao contrário, eu já me programei e me preparei para a minha aposentadoria. Porém, ela veio aos 30 anos. Eu decidi parar e fui fazer faculdade, fiz o curso de tecnólogo em gestão ambiental, depois fiz pós-graduação em gestão estratégica empresarial. Só que eu trabalhei na área há uns 7 anos nessa área, não adaptei, mexer com o ser humano é difícil, é muito complicado o tal da gestão pessoal, e aí eu me voltei para a área da agricultura novamente. E agora eu trabalho na fazenda. No entanto, estou no escritório da fazenda. Opa, ó, que legal. Muito bom. Leandro, você mantém contato com o pessoal aqui no Tocantins, tipo Lindner, o Netão hoje que está lá no Anápolis, esse pessoal que sempre teve presente na sua vida aí, o Carlos Magno. Bom, o Reinaldo, é o seguinte, assim, ó, quando eu parei de jogar bola, eu tive que mudar o meu número de telefone, porque você permanecer no futebol com o mesmo com o número, depois se aposentar com o mesmo número, é muita tentação. Então, na época, eu tive algumas propostas, então eu falei, não, vou quebrar meu chip e vou pegar outro chip. Então, assim, hoje o contato que eu tenho mesmo, de verdade, que é o Tomás Abreu, que na época era meu preparador físico, virou meu treinador e, assim, eu considero ele como pai. Toda vez que eu vou ir para Palmas, eu revejo ele. Alguns torcedores eu tenho um contato, que eu tive mais finalidade na época que eu era atleta. O Moacri, eu sempre tenho contato, Chumpinha, que é outros jogadores, mas assim, a maioria, o Palmas tem um grupo, sabe, dos ex, então nós sempre estamos em conversa, sabe, então assim, eu acho que aquele time não virou só time, virou família, né, até hoje nós temos contato. Eu tive de férias agora no mês de maio, eu fui aí, fiquei 15 dias aí em Palmas, tive a oportunidade de correr no Parque Cesarmar, que para mim é um lugar que é fenomenal. Conheci bastante Palmas aí, porque muda, todo ano essa capital está mudando. Então, assim, toda vez que eu tenho oportunidade de pegar férias, pegar alguma coisa, eu vou rever meus amigos aí em Palmas, Tocantins. E pescar um pouco no lago, né? Já que eu não pescava na época. Cara, Verdade. cara que realmente respeitou. Eu falo muito pro Miguel aqui, o tempo passou, as pessoas mudam, não tenha dúvida disso. Quando você falou futebol de hoje, ele está mais nivelado que no passado. A gente pega um exemplo como você, que tem referência, que sabe aonde você pisou. Ah, eu morei aí em Palmas, eu joguei no futebol tocantinense. Aí você pega uns caras que vieram depois da sua geração, vamos chutar de 2010 em diante, aí você vai perguntar para o cidadão lá do Rio de Janeiro, sem aqui pegar no pé de A ou de B, eu só estou citando o Rio de Janeiro que vem na minha cabeça. Fulano, você jogou lá no Palmas, em que ano? O cara é capaz dele falar assim, cara, onde que é Palmas? Porque tem muitas pessoas que só passaram e vestiram a camisa do Palmas ou qualquer outro time do Tocantins, Interpor, Tocantinópolis, e não fizeram história, diferente do seu caso. Então, eu quero sim parabenizar você por ter essa referência que você passou por aqui, você tem um legado, você escreveu sua história, e nós aqui estamos refazendo ela, contando para as pessoas de alguém que realmente deixou alguma coisa, Miguel. Deixou um legado, sem dúvida. Você acha Deixou um que legado aqui em esse, Palmas. esse cidadão, a gente pode falar sempre dele? Você deixou uma história, você deixou um nome seu gravado na história do Palmas. O Palmas realmente você, o Rodrigo, né? Rodrigo Ramos? O Rodrigo Ramos, são jogadores que deixaram a história, que deixaram o nome na história do Palmas. Então vocês têm a porta aberta do Tocantins, de Palmas. O Palmas Futebol e Regatas deixa a porta aberta para vocês. O dia que vocês vierem a Palmas, vocês serão muito bem recebidos, porque vocês deixaram realmente uma história muito, muito bonita no Palmas Futebol e Regatas. A gente agradece, nós torcedores do Palmas, agradecemos o que vocês fizeram por nós, pela história do Palmas. Muito obrigado.
Que isso, eu que agradeço a oportunidade que o Palmas me deu. Só esqueci de lembrar o nome de uma pessoa aí que marcou, que me ajudou pra caramba, que é o Henrique, do Fragata Lava Jato. Eu acho que esse cara é um dos torcedores que até hoje eu admiro, porque ali sempre foi torcedor do Palmas. Então, assim, eu agradeço a oportunidade que o Palmas me deu. Eu sinto muito, lamento muito que o Palmas, quando eu tive aí, fiquei sabendo da situação do Palmas. Então, assim, a gente fica triste porque fizemos uma história no Palmas e essa história acabou sendo freado, porque pode ter surgir ainda outros Leandro Lopes, pode surgir outros Rodrigo Ramos, pode surgir outros Rubens, pode existir outros jogadores dentro do Palmas, porém hoje está parada a atividade. Eu fui lá no antigo CT da quadra 102 Sul, chorei porque é muita lembrança no passado. Porque, igual eu falei para você, o Palmas não era um time, era uma família. Então eu fiquei lá uns 30 minutos lágrima caiu, porque quando a gente morava ali na realidade. Então, assim, são lembranças que te faz feliz lá no passado. E quando você vê a situação, você acaba ficando triste. Mas a gente tem esperança que um dia melhore, que cresça o Palmas e seja grande como é o Tocantinópolis hoje aí no estado, porque a gente sempre tem notícia do Gurupi, Tocantinópolis, hoje o Capital, né, que fez a final desse ano junto com o Tocantinópolis. Então, assim, mas a gente vê o Tocantinópolis permanecendo, sendo uma cidadezinha pequenininha, e o Palmas grande do jeito que a parada de atividades futebolísticas. Tá certo. Leandro, foi um prazer receber você aqui com a gente. Com certeza nós vamos mais pela frente, aí a gente vai tentar, quem sabe, a gente reunir você, Arismar, Cássio, Rodrigo Ramos, pessoal que fez uma história bonita aqui no Palmas. Eu e o Miguel não temos nada a ver, não fazemos parte de diretoria, nada, mas quem sabe um dia a gente possa ter todos vocês juntos aqui e relembrar as histórias como a gente fez agora. Então, a gente já vai começar a pensar sobre isso, tá bom? Um abração para você, fico muito feliz e obrigado aí por atender a gente, tá bom, Leandro? Obrigado a vocês, bom programa, e esse programa possa mostrar as raízes. Estou de ouvido do Cássio, né? Eu agradeço a oportunidade, Reinaldo. Muito obrigado a vocês. Maravilha, falamos aí com Leandro Lopes, esse goleiro que marcou história no futebol tocantinense, e quando ele fala sobre essa questão do Palmas, freou, o Palmas realmente não existe mais. Ontem eu tive contato com outras pessoas aí, e não tem volta não, Miguel, acabou mesmo, sabe? E a única coisa boa que ficou foi isso aqui, ó. Olha, um pôster lindo do Palmas, campeão. Quem passou por aqui vestiu essa camisa, fez história, o caso do Leandro, o caso de muitos outros jogadores, né? Na próxima semana eu vou colocar o Arismar aqui, Leandro. Depois nós vamos colocar o Arismar aqui também para bater um papo com a gente. Mas a gente fica triste, a gente fica feliz de rever os amigos como o Leandro Lopes, mas ao mesmo tempo fica triste de saber que o Palmas não existe mais. E o que nós falamos, Miguel? Se a gente ganhar na Mega Sena, a gente vai refazer esse Palmas. Sem dúvida, Vamos. retornar Vamos trazer o Leandro Palmas. Lopes, Cássio, fazer todos esses caras para ajudar nós aqui, ó. Vamos fazer esse time aí caminhar aí, tá certo? Então comece a torcer, porque eu jogo, viu? Eu jogo lá e quem sabe a gente ganha. Tá certo? Um abração aí pro Leandro. Até a próxima. Cezão, é com você. Vamos nessa. Valeu, Leandro. Obrigado. Falou, obrigado a você.